Olá, está no ar por 360 Entrevista, o nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. O Por 360 Entrevista é uma realização do Grupo Tribuna em parceria com a CBN. Porto 360. Patrocínio. Nosso entrevistado dessa semana é o diretor da Transtec World, o meu amigo Rogério. Rogério, obrigado pela tua presença aqui. Que prazer enorme te ter pela primeira vez no Por 360 Entrevista. Eu é que agradeço, Max. Uma boa tarde para todos. Eu é que agradeço a oportunidade. É sempre bom diversificar. A gente vê que você diversifica essas atividades nos entrevistados. É muito importante isso porque você consegue enxergar a ótica de cada segmento com relação às atividades portuárias. Falando de segmento, Rogério, você fez uma colocação que me chamou a atenção, né? A gente olha para o porto e muitas vezes as pessoas imaginam a movimentação de containers cheios, né? Que os containers estão lá, estão com carga dentro e sendo movimentados. Mas evidentemente que os containers precisam, de uma certa maneira, estarem disponíveis para que eles estejam cheios, né? Para que sejam movimentados. E a tua empresa atua nesse segmento. E eu queria te questionar, o que é um depot, primeiro, né? E qual a importância de ter a disponibilidade de containers vazios para que não impacte, principalmente na logística interna e também na logística internacional de movimentação de cargas pelos portos do mundo? Sua pergunta é bastante interessante porque o depot é uma atividade realmente que ela é uma atividade, ela fica num lugar que não é muito conhecido. Todo mundo, quando fala em porto, em operação, fala em carga, fala em container cheio, fala em granel. O container vazio ele é tido como uma embalagem, mas essa embalagem, como qualquer outra embalagem, precisa ser trabalhada, precisa ser higienizada, precisa ser reparada. Ninguém carrega uma carga em um container que esteja variado ou tenha algum tipo de problema, de umidade, de cheiro, de contaminação. Então, o trabalho do depot é o quê? É o trabalho para atender as demandas dos armadores, ou proprietários, ou tem os containers alugados. Então, o que o depot faz? Ele recebe esses containers através de descargas de navio ou de devoluções de importadores. Ele vistoria esses containers, ele verifica se os containers têm algum tipo de reparo a ser executado ou higienização. Ele tem uma tabela com os armadores para fazer esse tipo de trabalho, pede aprovação para o armador, faz esse serviço assim que autorizado e disponibiliza, então, o container ok para os exportadores. Existe uma regra, uma normativa, né? Quando a gente fala principalmente de containers refrigerados, porque aí vai a minha preocupação. Quando a gente fala de container refrigerado, obrigatoriamente a gente está falando do transporte de carnes, por exemplo, né? Transporte de medicamentos, como é a própria insulina, né? Que precisa ter uma alta oferta no mercado, porque a gente está tratando de doenças, né? Como a gente bem conhece, como a diabetes, mas esses containers, eles seguem um rito, né? Ou seja, uma legislação para que eles possam estar sempre adequados para o transporte dessas mercadorias. Por que eu te faço essa pergunta? Porque o container pode transportar, por exemplo, carne, e aí depois ele vai transportar, sei lá, abacaxi, né? E aí você tem que obrigatoriamente deixar este container disponível. Existe uma legislação para isso, Rogério? Existe sim, existem normas internacionais que adequam as condições do container e você tem que seguir essas normas internacionais, né? E cada armador também tem a sua condição específica, a sua peculiaridade em termos de condição de container. O que acontece? É muito curioso isso, porque você tem o controle de temperatura nos equipamentos. Então, assim como você falou, você pode levar uma carne que está a menos 20 graus de temperatura, como você pode levar uma fruta ou um chocolate que está a 5 graus positivos. Como eu vou te dizer uma curiosidade aqui, você sabia que os pneus de Fórmula 1 são todos transportados em containers reefer? Não sabia. E com temperatura específica? Com temperatura positiva, mas Aí. específica por conta da dilatação da borracha.
como são equipamentos especiais que vão sofrer um aquecimento muito grande, eles são transportados em contêineres refrigerados. Então, já que você falou em curiosidade, então eu vou colocar uma curiosidade aqui na mesa, né? A gente sabe que o Porto de Santos aí bate recordes atrás de recordes e movimenta hoje algo em torno de 5 milhões de TEUs, né? Que é a unidade de cada container no nosso porto anualmente. E nós estávamos em Brasília, junto com o ministro Silvio Costa. E você disse para o ministro o seguinte: ministro, a gente movimenta só de container vazio lá no Porto de Santos algo em torno de 600 mil TEUs. Isso, Rogério, é muito mais do que portos espalhados pelo mundo e também portos pelo Brasil. É uma responsabilidade muito grande ter uma alta disponibilidade, uma alta oferta de containers para o maior porto do Hemisfério Sul. Hoje vocês são o maior operador de containers vazios aqui no Porto de Santos. Hoje, a cada 10 containers, no mínimo 6 são liberados pelos pátios da Transtec. Uau! Então, quando a gente teve essa informação, realmente a gente deu para o ministro, ele ficou até Surpreso, né? com relação a grandiosidade do número, né? O número... os números falam por si só, eles, na verdade, quando eu falei para ele 600 mil, não são 600 mil TEUs, Max, são 600 mil containers. Containers, Então, de 1 milhão de TEUs por ano, entendeu? Uau! Então é bastante coisa. A gente já tem uma demanda hoje dos maiores armadores, então cada um, como eu te falei, tem a sua peculiaridade e a gente tem que tratar cada container de cada armador com a sua peculiaridade. Claro. Então é um trabalho realmente dinâmico e que a gente precisa ter bastante atenção, justamente como eu te falei, para a gente ter o container na prateleira, como você falou. Não, disponível para o mercado, né? Disponibilizar para o mercado, exatamente. Rogério, e como é que consegue ter tanta eficiência com tamanha ineficiência nos acessos à Lemoa, né? A gente percebe ali o caos, o quanto foi negligenciado, né, pelo Estado, e aí eu vou pontuar, porque é uma grande verdade, os acessos, né, àquela área que é tão importante, que eu costumo dizer que é o pulmão do Porto de Santos. Sem aquele pulmão, o Porto de Santos não conseguiria, né, logisticamente movimentar tantas cargas quanto a gente movimenta. Aquela é uma área que está colapsada. Bem, Max, a gente precisa ter criatividade, né? Quando a gente fala de ineficiência na parte externa, nós estamos falando de política. E política é uma coisa, os atores políticos, eles têm a sua velocidade, eles têm as suas prioridades, eles têm os seus interesses. A gente não pode acompanhar essa dinâmica, a gente tem que ter a nossa própria dinâmica intramuros para manter essa eficiência. E a gente vai adaptando às circunstâncias que se apresentam na parte externa, né? Fora muros, né? Agora, a gente está sempre reivindicando, a gente está sempre buscando alternativas de solução, contribuindo com o que a gente pode, entendeu? Mas essa questão da ineficiência, ela está focada exclusivamente nessa questão política. São muitos atores, muitos interesses, e aí quando você vai para uma solução, essa solução tem que demandar atendimento a todos esses interesses, esses atores. Isso é muito difícil, né? O ministro anunciou agora investimentos, né, na casa de milhões, principalmente para infraestrutura no Porto de Santos, né, a questão da zeladoria. Você acha que o anúncio tão pura e simplesmente ele reflete a entrega efetiva daquilo que é necessário para o Porto de Santos quando a gente fala de acesso e principalmente, né, a manutenção das perimetrais, que hoje é um caos, vamos dizer assim? Olha, a gente vê com muitos bons olhos o ministro vir em fazer um anúncio desse. Isso é, assim, um ponto de partida fundamental. Porque se existia uma dúvida com a saída do Márcio França, então a gente já viu que o pontapé inicial continua a ser dado com relação à questão de verba. Agora, precisa tirar isso do papel. Nós temos algumas prioridades aí que precisam ser colocadas. Tivemos aí com o Pomini algumas semanas atrás, ele está bem consciente disso. A gestão dele é uma gestão bem aberta, ele ouve bastante as pessoas, isso é muito importante nessa função. Claro. E as prioridades precisam ser colocadas, que são os acessos. Então nós estamos falando aqui de acesso Planalto, Baixada, estamos falando de mais um acesso, que estamos dizendo aqui, isso é bom que se frise bastante. É a segunda pista de descida. Se fala muito em terceira pista, ela pode ser a terceira pista fisicamente, mas de descida de carga, de cargas que estamos falando, caminhões,
a segunda pista, porque nós só temos uma pista descendo carga E a hoje, Anchieta. que é a Anchieta. Então seria uma segunda pista. O acesso, mais um acesso para os terminais portuários, para os operadores portuários, que é inadmissível uma cidade como Santos ter apenas um acesso de entrada e saída para o porto. E você tem aí as perimetrais que realmente precisam ser terminadas para que todo esse sistema, esse complexo rodoviário possa desafogar. Não vamos aqui, vamos ter pontos de gargalo, porque nós somos um país safrista. Sem dúvida. Então, não podemos nos enganar que em épocas de safras gigantescas, com períodos de chuva, Mas isso é onde está sazonal. sazonal, exatamente. Entendeu? Então A urgência a gente trata com urgência. Com urgência, exatamente. Mas se a gente fizer esses acessos que estão... O viaduto de saída da Lemoa também é importante. Então, esses acessos que são obras que não são tão complicadas, até já estão aí, como o novo viaduto de acesso na FIPS, né? Essas obras, elas certamente desafogarão o trânsito e melhorarão substancialmente esse tráfego de veículos rodoviários. Principalmente melhorando a relação do porto com a cidade, né? Porque o cidadão hoje, realmente, ele olha para o porto e a primeira coisa que ele enxerga é o trânsito, né? É muito complexo para todos nós, até propriamente não só para o Rogério, mas eu acho que para mim e para muitas pessoas que estão nos assistindo e ouvindo, sabem, né, do tamanho impacto que existe no trânsito, não só na margem direita, mas também na margem esquerda lá no Guarujá, né? É muito complicado você se locomover por essas localidades. Rogério, a gente estava falando da Lemoa ser um pulmão, né? E a gente sempre, quando fala de porto, eu dei o exemplo do impacto que gera, né, principalmente para o cidadão, o trânsito. Quando a gente fala de porto, as pessoas imaginam, né, a zona primária, né, aquela área ali onde está o terminal, onde tem água, onde o navio atraca. Mas o porto é muito maior do que tudo isso, né? A gente pode vir desde da verticalização lá da plantação, né? Por exemplo, da celulose, vindo para a industrialização até chegar no porto, como necessariamente a gente tem outros atores, como propriamente os containers vazios. E quando a gente tem leis de incentivos, principalmente para a modernização dos portos, essas legislações precisam contemplar todos os setores. E aí a gente tem uma briga gigantesca em relação ao reporto. É uma legislação que anualmente precisa ser renovada. Ainda não entendo o porquê, né? Porque que não transformaram isso daí como lei efetivamente, ou seja, ficam renovando a cada ano. Me parece que gostam de fazer o setor portuário sofrer, que é uma lei que ajuda na modernização dos terminais portuários, mas não atende principalmente Redex e Depot, que também fazem parte da estrutura portuária nacional. Fica difícil investir e modernizar sem esses incentivos que são colocados à mesa e em certos momentos são tirados, depois são colocados e não contemplam a todos? Muito oportuna essa tua pergunta, Max. A gente tem feito um trabalho árduo aí sobre dois aspectos. O primeiro, fazer a renovação pura e simples do reporto, como você falou, que já não entendo porque isso já não é uma ferramenta automática. A segunda é incluir realmente a outra cadeia, o resto da cadeia logística nele, que seriam os Redex e os Depots, que são empresas que operam volumes significativos. Eu acabei de demonstrar aqui agora, nós estamos falando de 1 milhão de TEUs por ano. Então, são empresas que demandam de equipamentos de grande porte para suas movimentações, seja para contêineres vazios, seja para contêiner cheio. E esses equipamentos, o Max Pasme, não existe mais fabricante nacional. Então, são equipamentos que, obrigatoriamente, você precisa importar. E aí o que acontece? A sua capacidade de investimento fica limitada. E a gente não tem, isso é uma coisa importante também, a gente não tem uma linha de crédito, a gente não acompanha as empresas de médio porte e pequeno porte que fazem parte da cadeia logística portuária e retroportuária. Elas não têm linhas de crédito com BNDES que possam apresentar projetos para financiar esse tipo de equipamento com taxas de juros menores, com franquia de pagamento. Os projetos da envergadura se demanda o setor portuário. São projetos que você olha ali, não. 10 mil reais, Não. uma linha de crédito no BNDES. Cada equipamento, para milhares ou milhões. Para você ter uma ideia só do que nós estamos falando, um equipamento hoje de ponta, front loader, para 6 ou 7 contêineres de altura, custa, colocado no Brasil,
hoje, com essa tributação toda, R$ 2 milhões. R$ 2 milhões. R$ 2 milhões. É um Um valor equipamento significativo. cheio, para equipamento para 45 toneladas, a 5 contêineres HC de alto, está na faixa de R$ 3,5 milhões. É um valor significativo. Se você pegar quantos pátios você tem? Nós temos 6 pátios. 6 pátios. Colocar um para cada pátio, o que não é, né? A gente não está falando de um equipamento por pátio, a R$ 2 milhões, a gente está falando de R$ 12 milhões. Olha o tamanho do investimento. Exatamente. Que é necessário. E acompanhando com isso também, é importante se dizer o seguinte: nós estamos aí, todo mundo nessa agenda ESG, nós estamos aí todos focados nessa coisa de aquecimento global. Para você ter uma ideia, Max, uma máquina com fabricação até 99, ela joga de contêineres vazios 1,87 quilos de CO2 por hora. Uau! Uma máquina fabricada em 2022, 2023, joga 0,57 CO2 por hora. Você não tem incentivo O mesmo do governo para poder fazer esse Você investimento. entende? Então hoje... Mesmo com uma proposta Exato. Sendo que de existe... sustentabilidade. Sendo que existem linhas de crédito internacionais para isso, com compensação de crédito de carbono, quer dizer, era uma questão apenas de você formatar essa situação e incluir as empresas nesse segmento. Incrível, né? Como a gente percebe muito o discurso, mas quando a gente vai ver na prática, né, o empreendedor que está lá na ponta, que não está fugindo de fazer o investimento, mas, por outro lado, ele olha, né, e se preocupa como é possível fazer esse tipo de investimento. A gente sabe que hoje existem outras matrizes também que podem ser utilizadas como equipamentos elétricos. Eu vi isso no TLC, né? A gente percebe que os corredores verdes eles vão ser obrigatoriamente implantados em todas as localidades do mundo, isso por uma exigência da carga, não são exigências dos terminais portuários em si, ou seja, o terminal achou que tem que fazer investimentos, né, para poder ser um terminal verde. Não, isso vem uma exigência do cliente mesmo. O mercado está exigindo e está impondo esse tipo de situação. Mas não dá para fazer investimentos sem incentivo, né? Principalmente investimentos nessa envergadura, como foi acabado de colocado pelo Rogério. Rogério, eu falei que eu tive no TLC do Panamá e eu vi uma tendência também, além dessa questão da sustentabilidade, né, de combustíveis limpos para operação dentro das áreas portuárias, mas eu também vi uma agenda muito grande na questão de automação dos terminais, levando principalmente as operações, né, ou as pessoas que atuam na operação portuária para locais mais nobres. Essa é uma tendência, né? Ou seja, o Porto de Santos está acompanhando essa modernização mundial que vem ocorrendo nos terminais do mundo, ou como a gente está se comportando atualmente? Qual é a tua avaliação nesse ponto especificamente para que a gente possa ser mais produtivo e acompanhar essa competitividade gigantesca que a gente tem, não só com os portos nacionais, mas também com os portos da América Latina? Olha, Max, a gente não vai ter como fugir dessa questão da automação. Isso é a mesma coisa que você dizer que o telefone celular vai deixar de existir, em que todo mundo pode... Não vou acompanhar. todo mundo... não existe, entendeu? Então é uma coisa... Só que a gente esbarra aqui com uma questão de cultural também, né? Que é a questão dos sindicatos, mão de obra. Então é uma coisa que precisa ser tratada de uma maneira... para e passo, entendeu? Essa questão do trabalhador, ela tem que acompanhar essa questão da automação. E a gente tem algumas dificuldades, algumas barreiras aqui. Hoje, na área portuária, muita coisa já poderia estar mais automatizada com os truckstanners. Se você foi na Europa, você viu que você tem terminais que os trucks, eles não têm nem motorista, entendeu? Mas para você implementar isso hoje aqui, você demanda de um investimento, de uma obra e de tirar o cara que está fazendo, está dirigindo aquele caminhão. E levá-lo talvez para uma área mais nobre. Isso, você vai ter que... ar-condicionado, com um salário melhor. Você vai ter que treinar, qualificar aquele cara. Rogério, a tua empresa participou do primeiro reality do setor portuário, né? Um projeto fascinante, onde executivos definem um problema, mentores, né, atuam com selecionados da nossa sociedade, né? Pessoas que se propuseram a participar de um projeto como esse e no final acabam sendo contemplados com MBA e com emprego. A tua empresa levou 2 participantes. Eles já começaram a trabalhar. Já. Como foi a experiência para vocês, né, de participar de um projeto como esse? Vamos falar sobre o projeto no primeiro momento. O projeto, ele, na nossa visão, ele tem um condão, no primeiro momento,
é um condão institucional de mostrar para a sociedade o que é atividade portuária, o que é atividade retroportuária. Que isso falta muito aqui, Max. Sem dúvida. Então, ainda se tem uma visão, se você pegar uma criança, eu me atrevo a dizer aí de 10 anos, 12 anos, o cara vai falar, olha, doqueiro, estivador, quando você fala em atividade portuária e retroportuária. É muito mais do que isso. Muito mais. Não desmerecendo. Não. Só que a coisa, ela evoluiu e você tem funções hoje até tecnológicas dentro. Sem Você dúvida. pega um planner de navio, você Sem tem dúvida. funções tecnológicas. O cara tem que entender de matemática, de física, de uma série de coisas, Sem entendeu? dúvida. Então, o programa, na nossa opinião, ele institucionalmente já tem esse condão de trazer para a sociedade, quebrar esse paradigma de, olha, é legal trabalhar no porto, é legal trabalhar na atividade portuária. Isso para a gente é fundamental porque você aumenta a tua quantidade de mão de obra disponível, Sem dúvida, né? com E pessoas atrai interessadas as pessoas, nisso, né? Sem dúvida. E para mim, assim, particularmente para mim, mas óbvio para a diretoria da empresa também, foi uma grata surpresa com relação ao impacto interno que isso teve na empresa, entendeu? A gente entrou nas redes sociais não faz muito tempo, mas estamos firmes aí, o nosso engajamento estava muito forte e o programa ele colaborou substancialmente para aumentar esse engajamento e você até ter as pessoas que trabalham na empresa, os colaboradores mais comprometidos com o negócio. E com relação aos meninos que nós contratamos, estão no início, mas assim, tem bastante potencial. A gente gostou muito do temperamento deles, do comportamento deles. Já colocamos eles em algumas missões. Uau! Estamos... Que eles possam realmente desenvolver e crescer muito desse setor que a gente é apaixonado. Rogério, cara, a gente chegou ao final do nosso programa. Que prazer te ter aqui com a gente. Não, eu que agradeço mais uma vez e me coloco à disposição toda vez que precisar. É sempre importante dar voz aos problemas e, como eu te falei, a ótica de cada segmento, de cada pessoa também, de cada segmento. O pessoal tem muito a acrescentar, né? Especialmente a turma que já está aí há bastante tempo, já passou a evolução dessa dinâmica da logística. Então, eu me coloco à disposição e agradeço mais uma vez a oportunidade. É isso aí, como eu sempre digo, a gente que está no setor há bastante tempo está sempre disposto a dividir com essa geração que está querendo chegar para somar. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço. Porto 360. Patrocínio